Olá, senhores, olá, senhoras, nós estamos aqui para mais um vídeo do Direito Especial fazendo a seguinte pergunta: os autistas respondem penalmente quando eles praticam algum tipo de crime? Pois é, eu tenho certeza que tem muita gente que tem essa dúvida, tem muita gente que sabe, que acha que sabe qual é a resposta, e tem gente que nunca parou para pensar sobre isso, mas agora que eu fiz a pergunta, a pessoa pode estar se indagando. É mesmo. E se um autista praticar um crime, o que é que acontece? O autista responde ou não responde pelo crime? Pois é, antes de seguir nesse assunto e de te dar as respostas possíveis para essa pergunta, eu queria pedir a você que clicasse no botão inscrever-se, né? Para você se tornar membro desse grupo, que você clicasse no sininho para que você fosse notificado, que você desse um like e, ao final, se você achar que o vídeo foi útil, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bom, gente, para responder se o autista, quando pratica uma coisa que está proibida na lei penal, ele está cometendo ou não está cometendo um crime, vai depender do nível do autismo, da condição pessoal, da circunstância pessoal daquele autista em concreto, e vai depender também do tipo de ilícito, do tipo de verbo proibitivo que foi transgredido pelo autista. Bom, de saída, eu diria, isso com base em estatísticas de especialistas, que a grande probabilidade de o autista cometer um crime, da pessoa com TEA cometer um crime, é um crime associado à agressividade. Pode ser um crime de vias de facto, pode ser um crime de lesão corporal, algum tipo de agressão que está descrito no Código Penal, está proibido pelo Código Penal, logo é crime. E aí, se o autista, numa situação hipotética, agride alguém, ele está cometendo crime? Vai depender fundamentalmente deste artigo de lei que eu vou ler para você agora, que está no Código Penal. É o artigo 26 do Código Penal, que diz assim: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, está dizendo o seguinte: quando a lei fala aqui em ação, quando ao momento da ação ou da omissão, ela está falando do dia do crime, o momento em que o crime foi cometido. Porque o crime é sempre uma ação ou uma omissão. Então a lei está dizendo que a pessoa é isenta de pena se ao momento do crime, em que ela cometeu o crime, ela não foi capaz ou não era capaz de compreender o caráter ilícito do crime. Então, veja, se uma pessoa com TEA comete um crime de agressão e naquele momento que ela cometeu o crime de agressão, ela não era capaz de entender que aquilo era errado, que aquilo não deve ser feito, que aquilo é proibido, que aquilo é ilícito, ela está isenta de pena. Mas vamos imaginar que for um autista de nível mais leve, que não tem problema para compreender a ilicitude de um ato. A própria lei, o próprio artigo 26, cria uma outra situação, que é a seguinte, vou repetir aqui para você. Coloca de novo aí na tela, vamos lá. Segunda parte aqui do artigo 26, né? Primeira parte diz: se não era ao tempo do ilícito, capaz de compreender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a outra hipótese de uma pessoa com deficiência, no caso desse vídeo, de uma pessoa com TEA cometer um crime e não ser responsabilizado ou ser considerado inimputável, é o caso, primeiro, em que ele não é capaz, ao momento do crime, de compreender que aquilo é lícito, e a segunda hipótese é, se, mesmo sabendo, tendo a capacidade de entender que é ilícito, ele não consegue se determinar conforme aquele entendimento que ele tem. Exemplo, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui só para você, para ilustrar a nossa conversa. Eu não sei nem se já aconteceu um caso assim, mas vamos imaginar que tem uma pessoa com TEA de nível leve, de nível 1, né? O autista leve, como dizem, muitos ainda chamam de Asperger. Essa pessoa tem um problema com ruídos, tem ruídos que são insuportáveis para o autista. Vamos imaginar que essa pessoa está caminhando pela rua e de repente aparece uma pessoa com uma daquelas cornetas que fazem um barulho
um estardalhaço imenso que se usa nos estádios, e começa repetidamente, próximo à pessoa com TEA, a produzir aquele barulho. Pode ser que dali surja uma agressão. Naturalmente que a gente está supondo aqui que a pessoa com TEA cometeu a agressão, logicamente que essa pessoa com TEA de nível leve vai saber que é proibido agredir alguém, mas naquele momento ela não consegue se determinar conforme o entendimento do ilícito que ela sabe que é agredir alguém, porque foi causado a ela uma hiperirritação provocada por aquele som, que pessoas que têm aquela condição não podem ser expostas dessa maneira. Então, essa seria, a título de exemplo, a segunda hipótese em que o autista seria inimputável. Mas tem outros casos em que a pessoa com TEA não seria, vamos dizer, inimputável. Ela teria a pena reduzida. É a hipótese do parágrafo único do artigo 26, que eu passo a ler para você. Preste atenção. A redação, gente, é muito parecida com a redação do artigo 26. Só que aqui nós estamos falando de redução de pena. Veja bem, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente é aquele que é acusado de ter cometido o crime, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Bom, a diferença entre o artigo 26 e o parágrafo 1º, porque o artigo 26 do Código Penal, ele diz que não tem pena, a pessoa que está naquela condição ela é inimputável. O parágrafo 1º diz que reduz-se a pena. É a pessoa que, segundo o parágrafo único, que tiver uma perturbação mental, que é diferente do artigo 26, porque o artigo 26 diz que é doença mental. O parágrafo único também diz que a pessoa não seria inteiramente capaz de saber da ilicitude do ato, enquanto o artigo 26 diz que a pessoa era incapaz de compreender à altura, ao momento do cometimento do crime, o caráter ilícito do ato omissivo ou comissivo que praticou. Então, no primeiro caso, de doença, de impossibilidade absoluta de compreender o caráter ilícito ou de se determinar conforme o entendimento que admite a ilicitude daquele ato, no parágrafo único fala-se sobre perturbação, né, que pode ser uma coisa temporária, e a incapacidade de inteiramente compreender o caráter ilícito. Você vê que no artigo 26, a inocência do caráter ilícito ela é quase absoluta, ou a impossibilidade de se determinar segundo o entendimento de quem compreende que aquilo é ilícito é irresistível. Ela não era, no caso do parágrafo 1º, inteiramente capaz de se determinar ou de compreender o caráter ilícito, ou ela não era inteiramente capaz de se determinar conforme uma pessoa que tem o entendimento do caráter ilícito daquele crime. Então, gente, nós falamos aqui da inimputabilidade penal. Eu não disse uma coisa, se na hipótese do parágrafo 1º reduz-se a pena, na hipótese do artigo 26, do caput, ou da cabeça do artigo, dependendo da gravidade, vamos imaginar uma lesão corporal grave, uma coisa que pode se repetir, o juiz, embora não possa aplicar pena, não pode botar essa pessoa na cadeia, o juiz pode aplicar uma coisa que chama medida de segurança, que é um tipo ou de internação ou de determinação para tratamento ambulatorial, até que a pessoa não mais ofereça risco a si mesma e à sociedade em decorrência dessa deficiência. Mas, atenção, a gente está utilizando aqui, por eu entender que é mais óbvio e mais possível que um autista se cometer um crime relacionado à agressividade, até porque até 68% das pessoas que têm TEA, transtorno do espectro autista, apresenta sinais de agressividade, até 68%. Pode ser também que o autista venha a praticar um ato que seja considerado um crime não violento. Por exemplo, eu tenho aqui um precedente do estado de Santa Catarina em que foi solicitada a inimputabilidade penal de um autista em decorrência de ele ter participado do crime de tráfico de drogas. Aí você pode pensar assim, tá bom, estão querendo me enganar que o autista vai traficar drogas. Ora, gente, o autista não apresenta a sua agressividade. O autista, ele apresenta dificuldades
de comunicação social. E nessa dificuldade de comunicação social, pode haver uma incompreensão dentro de uma relação social e a pessoa pode se ver inserida por absoluta inocência, por absoluta incompreensão de um determinado fenômeno de comunicação social num esquema de tráfico de drogas, sem saber que aquilo é tráfico, sem saber sem o liame, sem a conexão subjetiva, porque o autista tem esse problema de comunicação nas relações sociais, especialmente na conexão subjetiva. Tem hora que você fala uma coisa para um autista, ele não entende, ele ouve uma piada e não compreende, não ri daquela piada. Por quê? Ele tem essa diferenciação, essa condição diferenciada nessa área das comunicações, das afetividades sociais. Então, é possível que um autista se veja nessa situação de tráfico de drogas em razão de ter entendido alguma coisa errada, ou de estar concorrendo para alguma coisa que ele não sabe o que é. Nesse caso específico desse precedente, em que foi pedida a inimputabilidade, ou seja, que o juiz declarasse aquele autista inimputável em razão dele ser autista, o juiz disse que não poderia deferir esse pedido porque não houve prova. Então, para concluir esse vídeo, eu vou dizer para você o que é que tem que ser feito, o que o advogado tem que fazer sempre que um autista for réu num processo criminal ou investigado num processo criminal para poder invocar os direitos que ele tem, né? Os direitos de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade, conforme diz o Código Penal. O juiz disse que, nesse caso concreto lá de Santa Catarina, as partes não fizeram a prova, não pediram a perícia. É preciso fazer um incidente dentro do processo criminal chamado incidente de insanidade ou incidente de sanidade mental. É nesse incidente que um perito ou um conjunto multidisciplinar de profissionais vão fazer uma análise aprofundada para saber se é o caso de se aplicar o artigo 26, ou seja, se aquela pessoa não tinha condição de saber que aquilo era ilícito, ou, tendo essa condição, não tinha condições de se determinar conforme o entendimento e a compreensão de que aquele ato era ilícito. Então, eu acho que essa informação é uma informação relevante para advogados, para pessoas que se interessam pelo tema, para pais e responsáveis por pessoas com TEA, porque, afinal de contas, ninguém está livre de ser um dia acusado de ter cometido algum ato ilícito. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.